Muito bem, então, mais uma vez bem-vindos a todos, a todas, para esta aula aberta sobre pontes com a psicossomática e epigenética em psicoterapia corporal. O que é isto? Na outra aula anterior, quem esteve presente, a gente apresenta um pouco o que é a psicossomática humanista, que na realidade tem como principal objetivo colocar a pessoa de novo no centro do cuidado e da observação, antes do que o sintoma e antes do que aquilo que lhe está a fazer sofrer no seu corpo orgânico. De alguma forma, incluir o corpo orgânico, para além do corpo, para além da psique, no que é o processo de desenvolvimento, de recuperação de saúde. E a psicossomática humanista vem, de alguma forma, para ajudar a que qualquer processo que envolva a saúde, orgânica neste caso e psicológica, sempre envolve a parte psicoafetiva. Não quer dizer que não tenha também a ver com vírus, bactérias, patógenos, etc., porcentagem genética, claro que sim, mas principalmente não é só coisas que estão na nossa cabeça. Isso é uma parte da psicossomática quando começou, no seu início, mas hoje em dia caminhamos para uma coisa e uma visão muito mais integradora, na qual, com seriedade, precisamos perceber que os processos que o nosso corpo faz, ele faz em um ambiente em que há emoções, sensações, memórias de estresse, lidar com coisas muito desafiadoras, que altera a bioquímica, que altera a nossa resposta à vinculação, que altera a forma como nos sentimos e que na farmácia interna que todos nós temos, nesse cóctel hormonal, de neurotransmissores, de processos orgânicos de somatização, em tudo isso o corpo está sempre tentando dar a melhor resposta possível, muitas vezes mais no imediato, para resolver algo muito desagradável que está acontecendo. A doença, na realidade, a proposta da psicossomática humanista, a olhar para a doença e olhar para o ser humano que contém essa forma de expressão, é a possibilidade de olhar para a doença não como algo que vem nos fazer mal. É claro que sofremos, é claro que temos dores, é claro que não vamos ficar, ai que bom, fiquei doente, nada disso. Mas sim olhar para ela desde uma perspectiva na qual, em vez de só olhar para a parte patológica, para a chatice que é, para aquilo que envolve o sofrimento que em muitos casos me traz, olhar também para a possibilidade de que seja uma forma que meu corpo encontrou de falar comigo para que me cuide de outra forma, porque a doença me obriga a fazer coisas, me obriga a deixar de fazer outras, me obriga sem dúvida a olhar para mim, às vezes eu faço, outras vezes não, obriga a parar para observar aquilo que tem sido o percurso de minha vida. Quando nós olhamos para a doença como uma outra fala que tem o meu corpo para me dizer como é que me estou relacionando no meu mundo, com os meu cônjuge, com meu marido, minha mulher, meu companheiro, minha companheira, meus filhos, meu trabalho, meus amigos, meu entorno, minha autoestima, a relação que tenho com o tempo, com o dinheiro, com a minha história, com os meus ancestros. Tudo isso, na realidade, sabemos hoje que muito, muito importante para criar dentro de mim elementos, sensações, que muitas vezes, quando são muito intensas e me é difícil organizar-me, reorganizar-me, o meu corpo sofre, o meu sistema reptiliano se sente em perigo, e então o meu organismo vai dar uma resposta daquilo que tem mais a mal, que lhe ajuda a lidar com situações de perigo. E nós, desde que somos muito pequenos, até mesmo no útero materno, nós estamos o tempo todo dando a melhor resposta possível perante o estresse que o mundo, ou os desafios que o mundo nos traz. Porque até mesmo no útero materno, inclusive às vezes, antes de chegar lá, porque o útero da minha mãe, o setting familiar em que eu vou ser gerado, tem um histórico. E é diferente o meu que de qualquer um de vocês. Então será mais aconchegante, estar num momento mais vulnerável ou ótimo, e tudo isso vai fazer com que me tenha que relacionar, e mesmo celularmente, com tudo aquilo que é esse lugar, esse território, que tem uma química, que tem uma forma, que tem incluso desejos que também se transformam em hormonas, em sinais, em sinapses, e pode cair
E vou ter que me relacionar com todo esse cocktail que é nesse corpo que me acolhe, que tem uma memória. E por isso, o tempo todo, meu corpo, a minha alma, a minha psique está relacionando-se e dá a resposta possível que tem para reduzir quando aquilo é muito desafiador e pode ser estressante, para regular-se. E consoante vai dando umas respostas que lhe ajudam a sobreviver e a estar algo mais em contato com uma menor estresse, essas respostas se vão memorizando. Então vão ficando padronizadas. E ao ficar padronizadas, como eu tenho um contacto com algo, com variedíssimas coisas, que em aquele momento me criaram estresse, que podia ser a depressão da minha mãe, podia ser que nesse momento havia uma crise no relacionamento, ou não havia relacionamento, e a pessoa é criada de uma forma monoparental, ou a pessoa estava grávida e no meio da gravidez aconteceu algo que não era esperado, se perdeu o trabalho, houve muita angústia, houve uma morte inesperada, ou é filho de um preservativo roto, ou filho não desejado, não planeado, porque a gente, na realidade, se sabe que mais de 70% da população mundial não era esperada, não era planeada. E ainda bem, porque senão seríamos muito poucos, mas, portanto, eu própria tenho 3 filhos, um foi planeado e os outros 2 são um ups, que eu chamo, ups, estou grávida, não é? E isso não quer dizer que não se acolha de coração, às vezes se acolhe, outras vezes é muito difícil e se tenta fazer o melhor, há tantas histórias. Mas, sem dúvida, o corpo memoriza aquilo que lhe serviu naquela época e fica um padrão, que às vezes esse padrão é ir para dentro, às vezes é ficar muito reativo, às vezes é dar muitas voltas à cabeça. Aqueles que conhecem a psicoterapia corporal têm aqueles nomes que ainda precisamos revisá-los, mas tem aqueles que é esquizoide, masoquista, etc. Aqueles nomes, os que conhecem o Enneagrama terão 1, ou 2, ou 3 sexual, ou 4 conservador, etc. Nomes há muitos. Tentativas de diagnóstico há muitas. O que é verdade que é uma forma de dar nome a padrões que o corpo, o ser, dá perante estresse que recebe em vários momentos da vida, que chega um momento em que muitos deles padroniza, e é a resposta que tem disponível. E naquela altura, talvez, naquela época, quando eu era muito bebê, ou incluso celularmente, foi possível dar essa resposta e me ajudou e memorizei. E hoje em dia, talvez essa resposta já não me é tão útil. E então aí entra em incoerência, e quando é muito, entra em incongruência e o corpo sofre, porque a doença, na realidade, é a resposta possível quando não há outra resposta melhor possível, muito mais ainda quando são doenças mais graves, como o câncer, doenças autoimunes, como eu falava na aula anterior, que é a resposta que o corpo tem quase última, porque o resto que tentou não resultou. Então a última forma é quase que mutar, ou fazer um processo muito mais intenso. Psicossomático humanista ONUS, que já vai na 6ª turma, que vai começar agora já para a semana, a proposta é unir ao terapeuta, ao psicólogo, ao psicoterapeuta, de uma visão e de ferramentas de conhecer o grande esquecido na psicologia e na psicoterapia, que é o corpo orgânico. O psicoterapeuta corporal sabe muito do corpo, mas não tanto do corpo orgânico, dos pulmões, do sistema respiratório, do circulatório, o que é doença autoimune, o que é uma doença idiopática, o que é uma doença de pele, por que as costas temos tantas hérnias, o que acontece, né? Portanto, munir, sem que seja demasiado médico nem científico, mas sim incluindo a ciência porque é fundamental, munir aquele que se interessa para fazer ponte entre a parte orgânica e a forma como a gente adoece, com a parte psicológica, a parte do vínculo, quanto é que isso nos pode ajudar a olhar, a sentir, a incluir o sofrimento orgânico que o nosso cliente também traz muita coisa, mas também saber incluir, e se toma medicação, quanto tempo toma medicação, porque não é o mesmo trabalhar com uma pessoa que está medicada do que uma pessoa que não está medicada. E esse conhecimento vai enriquecer muitíssimo a forma como a gente olha, porque a gente não olha só para a pessoa e o fígado ficou em casa, o fígado vem junto, o coração vem junto, as varizes vêm junto, as dores vêm junto. Então seria muito bom a gente poder acolher, dar esse acolhimento a esse corpo que vem com todas essas expressões
que a nível de dor, sintomas, síndromes, elas também são uma fala. E isso faz com que também o nosso cliente também se possa sentir acolhido a vários níveis. E até quem sabe no futuro, que é o meu sonho, que eu já faço com muitos colegas, é trabalhar em equipe multidisciplinar. Eu saber que eu posso falar com o cardiologista do meu cliente, eu posso falar com o endocrino, com o oncólogo e fazer um trabalho de equipe. E acreditem, os resultados quando a gente inclui a doença como mais uma informação que a pessoa traz é maravilhosa. Aí a gente deixa de estar sendo olhado aos pedaços e então a gente pode incluir que a sua doença de pulmão, como a gente vai ver, ela tem uma expressão e ela começou em um determinado momento e provavelmente tem a ver com alguma dificuldade que tem na sua vida, relacionada com respirar, relacionada com a parte emocional, e então isso abre um abanico de possibilidades muito maior. Isto que estou a dizer para já faz sentido? Sim? Poder incluir o corpo como forma de diálogo também, e não como uma chatice que tenho e que vem a me chatear, a me interromper a vida, a me criar problemas. Em realidade vem para criar um diálogo para evitar ter mais problemas. E se eu não olho para o meu corpo e me desconecto do que ele me está a falar, eu vou arranjar mais problemas, porque ele vai continuar gritando, falando. E então começo por um problema respiratório, mas depois um problema digestivo, e depois um problema circulatório, e tomo medicação para cada coisa que depois intoxica meu organismo. Portanto, vamos ir navegando um pouco sobre estes temas e recordar um pouco o que se falou na outra aula, que provavelmente muitos de vocês não estiveram presentes, mas está gravada e podem consultá-la, em que, na realidade, quando o meu corpo faz a conversão orgânica, isto é, somatiza. Somatiza quer dizer que já sei que o corpo vai dizer que algo está sendo demais. E a conversão orgânica é quando se convertem em doença em algum órgão, algum sistema. Então eu digo, eu sofro da parte respiratória, ou a minha parte mais vulnerável quando estou estressado é a minha parte renal, ou é a parte da minha pele, ou são as alergias. É realidade que a maior parte das pessoas temos lugares no corpo ou sistemas que são aqueles que dão mais a cara quando estamos com mais dificuldades na vida. Ou enxaquecas, ou dores em determinadas partes, ou o sistema locomotor. Então é muito interessante perceber que esses sistemas estão também muito ligados à minha personalidade, porque também falam de algo que muitas vezes heredei, porque minha família tem essa forma, e muitas vezes eu heredo também isso. Não quer dizer que vai ter que herdar tudo, porque temos um espectro na epigenética e muitos genes desligados que só vão a despertar-se, bons ou não tão bons, dependendo de como é que eu cuido da minha vida e das experiências que tenho. Mas, de facto, o processo de somatização, isto é, do corpo orgânico expressar algo estressante, e depois o processo de conversão orgânica, converter esse estresse em uma doença como a fibromialgia, problemas cardíacos, uma má circulação, asma, alergias, tantas. Essa conversão orgânica, isso não acontece da nada. A doença orgânica, ela tem a sua razão de ser, tudo está conectado. Então, vou recordar os 4 principais detonantes da conversão orgânica, que é eu ter vivido ou estar vivendo algo que eu sinto que é dramático, algo que é muito forte. A gente sabe que a nível de trauma não é o evento que nos adoece, não é o evento que traumatiza. O que traumatiza não é o trauma, é o drama, é a forma dramática como interpreto o evento, que pode ser de choque, ou pode ser durante muito tempo algo que me é muito difícil, um relacionamento tóxico, ou um relacionamento difícil com meu pai, com minha mãe, no trabalho, com uma situação vivida, com isto que está acontecendo. Portanto, o primeiro item é vivê-lo de uma forma muito difícil, em que me sinto com dificuldade e capacidade de dar resposta com os melhores recursos que eu tenho. É como se tivesse inundado de sensações desagradáveis, então já fica no meu sistema reptiliano. Esse é um deles. Outro item que é muito importante para poder haver essa conversão orgânica se transformar em uma doença, por exemplo, respiratória, como vamos hoje a ver um pouco, ou em uma doença cardíaca, no aparelho, no sistema cardiovascular, é ser vivido e senti-lo como algo inesperado. Eu não esperava,
ou não esperava que fosse dessa forma, ou não esperava ser afetado dessa forma. Então é vivido de uma forma inesperada, é vivido com o sentimento de base, a emoção básica da surpresa. Fui apanhado de surpresa por essa forma de sentir. Até pode ser o evento não me surpreender, e estava preparado, aparentemente, mas me surpreendeu a forma como eu encaixei ou encaixei mal aquilo. Então, há um grau de inesperabilidade, há um grau de surpresa muito enorme que faz com que o meu corpo fique em um alerta e liberando imenso cortisol, adrenérgicos, que impedem a regeneração. Porque enquanto mais cortisol e mais hormônios do estresse, mais difícil é a regeneração celular, mais difícil é que o meu corpo aceda aos recursos. É como se fosse um inibidor do sistema imunológico. Portanto, temos ser vivido de uma forma dramática, ser vivido de uma forma inesperada, não só o evento, sino a forma como me impacta. Outra é ser vivido de uma forma em isolamento, ninguém compreende, ou me sinto só, ou estou só. Mas, de facto, a sensação interna é de estar desamparado, desamparada. E nesse momento, a serotonina vai, a dificuldade de dormir, a capacidade de estar nisso e me sentir sozinho, sozinha no mundo, sentir que aquilo parece que só me acontece a mim ou que é dirigido a mim, se personaliza e se vive de uma forma devastadora em isolamento, que é um dos itens mais devastadores, porque no isolamento, que em graus mais graves, quando a pessoa vive sozinha, tem uma certa idade, nos leva muitas vezes à loucura, isolamento é uma coisa terrível. Estar com alguma dor, estar vivendo uma doença grave e sentir que não há ninguém que ajude, não há uma rede e não tenho ninguém que me acompanhe, nem que seja ao hospital ou no sofrimento, deixa a pessoa em um estado que pode se desconectar da capacidade de recuperação, da capacidade de recuperar a sua saúde e da esperança. Portanto, são todos temas enormes, mas um deles seria vivido no isolamento, e outro é vivido como que aquilo que me está acontecendo, eu não tenho resposta. Então é vivido como algo em que não tenho resposta adequada, ou que a resposta que estou dando não é satisfatória e aquilo que está acontecendo não se altera. Aquilo que me está acontecendo parece que não tem solução. Essa devastadora sensação de que não há escapatória, não há solução. Quando estes itens, em maior ou menor medida, todos eles se juntam, consciente ou inconscientemente, porque às vezes a pessoa não tem consciência, a doença se dá, a somatização aparece e a conversão orgânica tem uma porcentagem enorme. E estamos a falar quando tudo isto emocionalmente acontece. E então, se o vírus anda por aí, ou as bactérias, os agentes patógenos, meu território está exposto. Eu fico imunodeprimido, meu território fica com um coquetel disponível para que essas sementes, que podem ser tóxicas, encontrem um território, ou que entram então, meu microbioma, porque nós somos um conjunto de bichinhos. Tenho uma notícia para vos dar, que provavelmente vocês muito sabem, a gente não é indivíduo, a gente é um conjunto de bicharada, a gente tem 2 quilos de micro-organismos, bactérias, funguinhos, vírus, convivendo conosco, que são necessários, 2 quilos, tipo 10 milhões de bicharada que são necessárias, mas que quando meu corpo se altera, quando minha parte emocional fica alterada, eles podem se alterar também. Então, ter a mais alguns ou a menos outros, isso também cria doença. E no tubo digestivo temos muitos, e nos intestinos, e na pele, e na cara, e nós precisamos dessa comunidade. Portanto, fica aqui definido que somos uma comunidade ambulante. E precisamos dessa bicharada toda, mas também precisamos uns dos outros, porque uma das bases melhores para a recuperação de saúde é o vínculo. É sentir que tenho uma rede, é sentir que posso pedir ajuda, é sentir que posso criar essa voz e esse contato com outros seres humanos que criam essa rede e que chutam oxitocina para mim, para me sentir que tenho amor na vida. Quando a pessoa está devastada e não sente que é amada minimamente, o próprio corpo se prepara para diferentes mortes. Portanto, para já, estas são, digamos, coisas para ter em conta. E em consultório, em psicoterapia, é muito importante que a gente explore quanto a pessoa está vivendo dramaticamente, quanto a pessoa está vivendo
sentindo-se em isolamento, vivendo de uma forma inesperada, e quanto é que está sentindo que tem recursos ou não para dar respostas possíveis. E mesmo na medicina, os médicos humanistas, que cada vez há mais, porque é diferente ter um médico que te diz, olha, você tem câncer, então, olha, trata dos seus assuntos, não entristeça muito mais, isso não tem nada a ver com isto, vamos fazer o que tem que se fazer, químio, rádio, o que for, as ferramentas possíveis, mas isso já aconteceu, tem que lidar com isso, ponto. Que às vezes acontece e que nos leva a uma coisa que em psicossomática lhe chamamos o conflito do diagnóstico, que às vezes é a segunda espada de Damocles. Tem a primeira, que já foi o estado ficar vulnerável e ficar doente, e tem a segunda, que é a sentença. Portanto, a forma como o médico, o cuidador, devolve a informação é muito, muito importante. E nesses momentos, às vezes se ativam genes inclusive bons, e se ativam possibilidades de estar muito melhor com o que está acontecendo, e às vezes ativa o pior. Portanto, estar com uma pessoa que recebe um choque, que recebe um diagnóstico, é fundamental. E já há muitos médicos incríveis, fantásticos, que têm todo um cuidado em criar rede, em saber se a pessoa está preparada, como dar a notícia e como lhe perguntar se está cuidando também da sua parte psicoafetiva e se pode recorrer também a uma ajuda extra para poder aprender a regular-se. Porque a regulação emocional envolve a regulação a nível do nosso sistema nervoso central, autônomo. Quem conhece aqui a teoria polivagal sabe que quando a gente fica ágil, fazendo uma agilidade e boas pontes entre o simpático e o parasimpático, a capacidade regenerativa, a capacidade de recuperação, a capacidade de que o corpo faça a sua melhor versão aparece. Portanto, precisamos ajudar a que a pessoa saiba gerir, respirando, nomeando as emoções, trabalhando o seu sistema familiar, trabalhando das muitíssimas formas que felizmente hoje na psicoterapia temos, para que a pessoa pouco a pouco saiba regular os seus estados dopaminérgicos, os seus estados em que a variabilidade cardíaca dispara, o seu estresse. E isso pode-se fazer. Portanto, já navegamos assim um pouquinho nestas possibilidades de explorar como é que podemos ampliar a nossa perspectiva, e todas estas coisas a gente trabalha muito durante a formação, são temas fascinantes para incluir todas estas áreas e poder, de facto, sobretudo, ajudar a que a pessoa perceba que pode ser coautora do seu processo de melhoria, de cura ou de estar melhor com o que lhe está acontecendo, tal e qual ele próprio foi coautor do seu próprio processo de perda de saúde. Portanto, o mesmo processo que levou a perder a saúde é o processo que também está ativo para ir fazendo movimentos de grande aproximação para os seus processos de autorregulação e de recuperação de saúde. Certo? Ok? Faz sentido isto? Sim, pessoal? Ok, então eu vou partilhar com vocês alguns slides sobre o sistema respiratório para que fique isso como algo que já podemos olhando, e para o sistema cardiovascular, ok? Vamos lá? Muito bem. E bem-vindos aos que se juntaram agora, que estou vendo pessoas que me são tão queridas. Tão bom ver colegas que são também profissionais tão fantásticos e que tenho a sorte de saber que estão neste momento fazendo trabalho com eles. Muito bom, e com as pessoas que acompanham. Ok, então vamos dar umas pinceladas, como eu gosto de chamar, umas pinceladas a um pouquinho o sistema respiratório. Todo mundo vê a tela? Sim? Ok, muito bem. Fantástico, obrigada. Então, que coisas são importantes se estamos em uma sessão de psicoterapia, que o psicoterapeuta, que não é médico, porque nós não estamos habilitados para fazer um ato médico, mexer na medicação, nada disso. Mas sim estamos habilitados para perceber que se a pessoa traz também uma doença orgânica, nós podemos incluí-la e precisamos saber algumas coisas. Então, precisamos saber, não precisamos virar médicos, mas precisamos saber coisas. Então, generalidades, por exemplo, do sistema respiratório. Aqui eu vou dar só umas pinceladas, na formação a gente aprofunda muito mais, até mesmo que saber perguntar, que roteiros de trabalhos psicocorporais podemos fazer para que a pessoa amplie a sua perspectiva.
E atenção, quando a pessoa tem um distúrbio hipocondríaco, não se trabalha diretamente com a parte orgânica, porque se a pessoa é hipocondríaca, se a gente trabalha com a parte orgânica diretamente, vai ficar pior. Portanto, isto não se aplica para, o que é veneno para um é a cura para outro. Portanto, a pessoa que é hipocondríaca vai ficar empolgando qualquer coisa que a gente lhe dizer. Então, vamos trabalhar simbolicamente. Mas hoje, outro dia falaremos de como se trabalha com pessoas que são inundadas com pensamentos de que estão doentes, então tem um distúrbio mais pré-psicótico. Então, generalidades do sistema respiratório. O que faz o sistema respiratório? A primeira pergunta, quando a gente inclui o corpo orgânico na psicoterapia, primeira coisa, se a pessoa nos traz, quando a gente faz anamneses ou quando a gente está fazendo processo terapêutico com ele, se adoece, ou já trazia, ou adoece durante, e tem um diagnóstico no sistema respiratório, o que a gente precisa saber do sistema respiratório? Principalmente o sistema respiratório, que é fundamental e que o tempo todo funciona, é um sistema que funciona tanto consciente como inconscientemente. Eu conscientemente posso alterar o meu ritmo respiratório, mas se eu não me lembro que respiro, respiro também, porque se eu não respirasse inconscientemente morria. Portanto, um sistema que está o tempo todo trabalhando autonomamente e não autonomamente. E eu posso voluntariamente e conscientemente alterá-lo, e com ele posso alterar hormonalmente o meu corpo, o ritmo cardíaco, a minha temperatura. Por isso, a ferramenta da respiração é fundamental, sabê-la trabalhar. Generalidades do sistema respiratório. O que ele faz? Faz muita coisa, mas entre as coisas mais importantes que faz é que enriquece a sangue com oxigênio e elimina o dióxido de carbono. Quer dizer que nos nutre e também nos esvazia. Nos ajuda a tomar o que há de fora para captar a vida e nos ajuda a deixar ir embora o que a gente não precisa. Capta, se nutre a esse nível e então deixa sair nesse processo de que algo que nasce dentro de nós e chega e algo que morre. Né? E a primeira coisa que a gente faz quando nasce é inspirar, e a última coisa que a gente faz quando morre é expirar. Então a gente vai olhando para o sistema respiratório, como vamos olhar para todos os sistemas, tentando perceber qual é a sua missão, qual é a forma com que esse sistema me dá a vida, qual é o seu papel, o seu rol é neste teatro que é o meu corpo, neste cenário que é o meu corpo. Estes intervenientes, o que fazem? E quando deixam de fazer o seu trabalho, por que será? O que me pode ajudar a perceber como é que eles funcionam? Então, uma das possibilidades de conflito biológico que habitualmente me leva a que eles adoeçam porque entram em medos arcaicos é que eles deixam de fazer a sua função. Aquela função que é essa troca, deixa de acontecer. Então parece que eu não posso respirar bem. E a sensação de ter um distúrbio respiratório é medo de morte, porque é considerada os problemas respiratórios a primeira causa de morte no mundo. Primeira, problemas respiratórios. Segunda, cardíaco. Terceira, câncer. E neste momento é assim que estamos. Portanto, se o respirar é algo que é tão importante para haver essa troca, a gente precisa perceber que temos muitos orgânulos e que podemos, a nível respiratório, ter muitíssimas doenças. Na laringe, em que pode ser uma expressão de conflito, de medo inesperado, coisas que podemos perguntar e que vamos sempre confirmar com a pessoa, porque às vezes pode ser que tenha associadas outras doenças. Quanto mais na parte de cima, e falamos das vias altas respiratórias, mais vezes ligados com a questão fonatória, com a questão de colocar a voz. Então, às vezes as doenças respiratórias nas vias altas, muitas vezes estão relacionadas com colocar a voz, com colocar o tom, porque a laringe, ao mesmo tempo, é ligado ao sistema respiratório, mas é ligado ao som, por exemplo. Então, se a pessoa vem com algo, laringite crônica, ou quando está muito nervosa, a pessoa habitualmente sente a bola aqui, então a gente vai percebendo que provavelmente poderemos explorar que a pessoa tem dificuldade em colocar a voz em certas situações. Pode ser com a mãe, pode ser no trabalho, pode ser com o irmão gêmeo, pode ser com a mulher, pode ser em um sítio sim, e em outros lugares não.
Então, isso me vai ajudar a trabalhar com a pessoa a possibilidade de reduzir o medo, de trabalhar o medo nessas situações, para que o organismo deixe de ter interferências. E isso vai ser muito, muito útil. Então, que a pessoa recupere sua voz. Mas vai ser pouco a pouco. Em outras situações, a pessoa adoece em outros lugares do sistema respiratório. Aqui, por exemplo, temos as perguntas, por exemplo, na tráquea, em que às vezes o que acontece é que fica difícil, né, passar na mucosa, a coisa de deixar entrar, o ar entrar, né, e muitas vezes vamos a encontrar, isto são possibilidades, são exemplos, não levem isto ao pé da letra, coisas pesadas. Quando a dificuldade e a doença está mais um pouco já baixando na tráquea, vamos a encontrar que a pessoa tem dificuldade em engolir. A coisa é pesada, fica difícil engolir aquelas palavras, aquele ambiente, aquela situação, parece que o ar não passa. São possibilidades para a gente ir pensando em tudo isso, né? Então, posso me perguntar, por exemplo, o que eu sou obrigado a respirar? O que entorno é esse que pode ser tóxico para mim? O que será o que me impede que aquilo passe? Então, são possibilidades que a gente vai ampliando na formação para a gente poder ajudar a que a pessoa tome contato com que realmente, nos sítios, nos lugares onde aquilo está ficando difícil, são lugares que têm também um símbolo. E são coisas que, isto que estamos aqui olhando e que vamos ir aprendendo, não foi colocado ao acaso. Estamos a falar de algo que tem sido observação de pessoas que sofrem disto, miles de pessoas na decodificação biológica, na medicina de Hammer, na psiconeuroendocrinologia. Isto é observação de muitos médicos, isto é o compêndio de uma observação enorme, de que isto, habitualmente, são quando a pessoa sofre nestes lugares, a gente indo por estes caminhos, vá bastante bem encaminhado, depois confirmando com a pessoa, vamos lhe ajudando a que fique menos abstrato que tem e que não fique só orgânico. A gente está trazendo o orgânico para o psicológico para o orgânico, e então as portas da transformação se vão abrindo. E uma das coisas mais interessantes, que talvez fique o mais fácil para trabalhar e ainda ampliar mais o contato com esta parte respiratória, é algo que afeta muito as pessoas, que, por exemplo, é o asma, que às vezes melhora quando a pessoa começa a ter mais autonomia, na adolescência, por exemplo, típico às vezes começar na infância, e às vezes melhora quando a pessoa tem mais espaço para ir. E é curioso porque a asma não é a dificuldade de respirar, a asma é a dificuldade de deixar sair o ar. Algo impede de descarregar-se. Então é muito interessante porque o brônquio fecha. E as questões com a pessoa que sofre de asma, que também pode tê-la na fase adulta, é que infelizmente às vezes abusa da cortisona, que não cura, sino que a faz com que se dilate de uma forma em que não intervém o corpo ativamente, mas que hoje, por exemplo, quando as pessoas vão com uma crise de asma, os paramédicos e vão na ambulância, felizmente hoje, muitos deles já sabem que em vez de lhe dar um broncodilatador ou cortisona, experimenta dar uma benzodiazepina, um relaxante muscular, e é o suficiente para entrar no parasimpático, nem que seja induzido e a pessoa respirar, porque muitas vezes está relacionado com ser difícil de respirar ou de deixar sair algo que está muito difícil dentro. Então, trabalhar com o asmático é muito interessante, porque a gente precisa trabalhar com o que está difícil soltar, com o que está difícil descarregar. E muitas vezes vamos encontrar esta frase, porque depois é muito interessante procurar a frase que cada pessoa tem para a sua doença. E o asmático muitas vezes chega a esta conclusão, que é uma grande possibilidade. Prefiro o meu ar ao ar dos outros, nego-me a respirar o ar, porque está muito difícil. Faz sentido isto? É? Então é muito interessante ir explorando, porque em algum lugar a pessoa, no que nós estamos fazendo também, é encontrar a forma como a pessoa expressa aquilo que lhe está acontecendo. O terapeuta, o psicoterapeuta, o psicólogo também se interessa por isto, é um tradutor que está ajudando que a pessoa consiga narrar e colocar no seu significado o que lhe está acontecendo. E é muito interessante, porque a maior parte das pessoas com o ambiente de segurança adequado sabe por que está doente. A maior parte das pessoas
quando realmente a gente calma, cria uma intimidade com eles e sabemos perguntar no momento certo, a pessoa sabe por que está doente, ou sabe por que é tão difícil viver nessa casa, e tem asma em certas situações, em diferentes lugares, e não tem asma em outros. E tem dor de barriga, ou dor de peito e dificuldade em umas alturas e em outras não. E isso também é muita informação que nós precisamos ter, não é o acaso. O corpo não deixa nada ao acaso, nada. O corpo nos ensina com a sua biologia. Olha a palavra tão bonita da biologia. Biologia é a lógica da vida. Biologia. Ela tem uma lógica. Ela tem uma forma de se expressar e quando aquilo não flui, o corpo encontra a sua forma de somatizar e, em muitos casos, de fazer a sua conversão orgânica. Ok? Respiremos um pouco, que estamos falando de respiração, não é? Respiremos um pouco. Alguma pergunta até aqui? Momento agora para fazer, antes de passarmos para a parte cardiovascular. Alguma questão que queiram colocar agora, antes de eu continuar? Continuamos com o sistema cardiovascular? Tudo bem? Sim? Ok, muito bem. Então vamos lá. Sistema cardiovascular. O que será que este sistema me pode ajudar para olhar? Todo mundo vê a tela? Sim? Ok. Então, sistema cardiovascular, como também o outro sistema, é bem complexo. Estamos falando em poucos minutos uma coisa enorme, ok? Portanto, estamos falando pinceladas, de acordo? Ok? O sistema cardiovascular é enorme, artérias, veias coronárias, coração, miocárdio, endocárdio. Umas partes servem para dar contenção, outras partes servem para deixar sair, outras para fazer a troca. O sistema cardiovascular é importantíssimo. E como eu falei ao princípio, a primeira causa de morte é a via respiratória, sistema respiratório, segundo o cardíaco. E ao mesmo tempo são sistemas que estão trabalhando o tempo todo, são vitais e que também nos dão muitas alegrias. Porque se Aristóteles despertasse perceberia que realmente muita coisa do que ele disse era verdade, depois, como grandes filósofos, primeiro é mentira, depois é verdade, depois a gente está de acordo, depois a gente está em desacordo, enfim. E ele colocava muita coisa no coração. E o coração hoje, que se sabe que quando está no seu melhor e está apaixonado e solta toda essa oxitocina, afeta os outros, nos afeta nós mesmos e fica muito imuno, animado. E então, sabe-se hoje que a maior parte das doenças tem uma relação direta com o sistema imunológico. E quando o coração está feliz, consegue bombar através do timo, que é onde vão à universidade as linfocitos T, que por isso chamam T, por T de timo, significa que quando a gente está feliz, apaixonado, habitualmente adoece pouco, não é? Quando a gente está com aquele momento, como dizem alguns cientistas, estado alterado de consciência, que o outro é maravilhoso, não tem erro, não tá tudo fantástico, a gente raramente adoece, tem menos dores. Quando a gente está rodeado de amor, fica mais fácil. Quando a gente toca em algum lugar em que está difícil, parece que a gente acalma. Como quando os miúdos, as crianças caem e a gente lhe dá o beijinho mágico. Lembra-se do beijinho mágico? A gente dá beijinho na ferida e a criança depois sai correndo. Quem tem filhos aqui, alunos, sabe disso, né? Os sobrinhos ou netos. Ai, dói-me, dói-me, dói-me. A gente vou dar um beijinho mágico. Então a gente dá um beijinho. Aquilo é uma coisa fantástica. É um anti-inflamatório natural. Tal e qual o amor é a vibração mais alta, não é? Então, o que nos pode dizer das muitíssimas coisas que nos pode dizer o sistema cardiovascular? Por exemplo, falando de algo que é tão importante como que afeta muito a nossa cultura e que tem muito a ver com do jeito que a gente vive e come, porque a alimentação é fundamental e a gente come bastante mal. Come gostoso, mas come mal. Entope-se de coisas e de açúcares, enfim. Por exemplo, a função dos vasos sanguíneos, que precisam encontrar uma forma de pulsar e deixar passar, porque os vasos sanguíneos não são um canal, é um canal que pulsa, que tem palinhas que vão deixando passar. Então a gente precisa, como o coração, que é este movimento de pulsação, contração, expansão, funcione bem. E se o sistema cardiovascular é aquele que tem autoestrada, é como se fosse uma grande autoestrada dos comboios,
do metrô, que está o tempo todo levando informação para o resto do corpo. Olha, como se fosse um grande jornal que, junto com o sistema nervoso, está o tempo todo levando informação necessária em tanto lugar. Mas acontece que uma das grandes flagelos também da nossa sociedade, não tanto em outras, por exemplo, na África, em lugares onde tem outros problemas, a hipotensão e hipertensão não é um tema. Isto é da nossa cultura. Então, por exemplo, quando temos uma pessoa que é hipotensa e que tem a tensão baixa, muito baixa, e tem alta também muito baixa, ou às vezes desencontradas, mas sobretudo mais tendencialmente baixa, uma coisa que vamos a encontrar em que tem a dificuldade de aumentar a pressão e a dificuldade muitas vezes de ter energia, nós encontramos pessoas que têm dificuldade de colocar um basta, de dizer que não. Vamos a encontrar pessoas que têm dificuldade de defender-se, ou que carregam muito e fazem demasiado para não pedir. Então encontramos muitas vezes, quando a pessoa tem esta hipertensão, que a pessoa tem um mecanismo de preferir ausentar-se para não colocar fronteiras. Então, podemos dizer que a nível do polivagal, quem conheça, mais do que a fuga, ausentar-se para evitar fazer e fazer de outra forma. Então, isso faz com que evite contato com coisas que dão pressão. Portanto, na hipotensão, que também pode dar problemas graves, porque pode dar inclusive desmaio. Há pessoas que têm esse sistema de colapso ou de ausência, em que exerce demasiada pressão sobre o sistema dorsal e a pessoa colapsa. Há muitos graus. Mas o que é verdade é que nesses graus, e se temos uma pessoa que diz, não, eu sou hipotensa, eu tenho que tomar medicação para... A medicação para hipertensão e hipotensão é uma coisa que ainda está muito mal conseguida, porque tem bastantes efeitos secundários. Felizmente, quem conhece há muitas outras coisas naturais que ajudam, só que como é uma coisa que pode dar um colapso e pode matar a pessoa, ter a tensão muito alta, a maior parte das pessoas opta pela medicação clássica, porque realmente dá muito medo e porque é muito sério. Então é um assunto pendente, como outras muitas doenças, como regular. Mas, sem dúvida, a aprender a regular o estresse, a emoção, tem um ganho enorme para a pessoa que sofre tanto de hipo como de hipertensão. Mas falando de hipotensão, fique na vossa memória e na vossa esta aprendizagem junto, quando vocês tenham uma pessoa hipotensa ou vocês sejam hipotensas, há uma tendência à questão de preferir se ausentar dos conflitos, se ausentar de tomar esses certos lugares. Quando há demasiada tensão, a pessoa não é que deixe de fazer, vai fazer de outro jeito às vezes, mas tem tendência a se ausentar porque fica demais a intensidade, ok? Sobre quê? Isso é uma coisa que a gente terá que explorar em consultório, no processo, ok? Então, às vezes, há tratamentos que podem ajudar para reestruturar a energia, porque a pessoa também fica às vezes com frio, o próprio termostato também não ajuda a gerar calor, porque a pessoa se vai. Massagem, movimento, ginásticas orientais, coisas que façam gentilmente a recuperação do tônus, pode ser muito interessante. Mas, como digo, para cada caso é um caso, mas fica aqui que na hipotensão, no sistema cardiovascular, a pessoa tem uma tendência, um padrão que é ausentar-se, ok? E, por exemplo, na polaridade, que seria a hipertensão, porque também uma coisa que a gente aprende com a psicossomática humanista é que podemos dividir as doenças quase que todas entre doenças em que o corpo faz algo a mais e doenças que o corpo faz algo a menos. Menos deixando de funcionar, menos criando um buraco, uma úlcera, menos criando uma coisa que deixa necrose, então já não serve mais, a mais uma inflamação, um tumor, um quisto, algo que cresça mais. Então as doenças, de facto, é muito interessante porque se poderíamos simplificando, doenças a mais, que o corpo precisa criar algo a mais, aqui na hipertensão seria mais, na hipotensão a menos, em que o corpo entra nessa resposta. O tempo todo o corpo está dando resposta. E falando agora da hipertensão, aqui é o contrário. Há uma pressão constante que está à espera da descarga. E há uma quase que ação, há uma hipertonia que às vezes não tem descarga. Por isso, encontraremos pessoas hipertensas que têm um tônus exagerado, que carregam muito, que têm muito estresse e que lhes é muito difícil parar. Há que trabalhar com eles muito relaxamento. Com outros, os anteriores, há que trabalhar o tônus para que
haja esse maior contato com a carga saudável. Aqui há que trabalhar a forma da descarga, porque muitas vezes encontraremos agressividade reprimida, às vezes inconsciente. Há uma sofisticação no pensamento agressivo, porque não fica bem. Então, é quando nós temos pessoas hipertensas, que podem ter também outras coisas, vai ficar nos nossos pré-saberes na psicoterapia o que será e em que lugar está na vida desta pessoa algo que está demasiado com demasiada carga. Pode ser alguma responsabilidade extrema, e pode ser muitas vezes em algumas áreas da vida ou em alguma, não tem que ser em todas. Porque há pessoas que falam, mas em aquele lugar não tinha problema. Ok, é naquele não. Mas quando é em outros lugares que pode ser o trabalho, que ocupa tanto espaço na nossa vida, eu tenho que estar o tempo todo colocando a minha atenção, aquilo ocupa nível de tempo cronológico, do Deus Cronos, né? Do tempo de relógio, muito tempo, então o corpo tem que se relacionar com isso. Tempo de qualidade, kairos, tempo cronológico, cronos, a gente precisa navegar em quanto de contacto a pessoa está, com que qualidade de tempo e com que qualidade e quantidade nós estamos expostos a situações que nos colocam em estes dilemas, ter que carregar, não querer carregar e ficarmos ausentes. Estas são coisas fascinantes porque, de alguma forma, ficaria a possibilidade de olhar para todo o nosso histórico e todo o que é as nossas experiências também, e não só, funcional, psicológica e organicamente. E então meu fígado, meu coração, meu sistema respiratório deixa de ser algo que não me interessa. Mas se me está incomodando e se está me dizendo coisas, é tão interessante eu incluir. Que interessante é que o psicoterapeuta possa trabalhar em conjunto com a parte orgânica, para que a própria pessoa sinta que sua respiração está dizendo coisas, que sua pleura está dizendo coisas, que os lugares onde é difícil que passe algo está dizendo coisas. E quando fica algo menos abstrato, menos absurdo, menos fora de mim, fica sendo algo que eu posso cuidar. E quando algo se torna evidente, se torna possível de cuidar, há uma coisa que no corpo é fantástica que se conhece cada vez mais. Quando eu presto uma atenção amorosa e gentil também à minha doença e não estou contra ela, forças invisíveis curativas aparecem no meu auxílio. Quando eu deixo de dizer, vou lutar contra o câncer, vou lutar contra a minha doença, que já de por si a palavra é patológica. Eu não tenho que lutar contra o câncer. Eu tenho que cuidar-me mais para conter isto que me está acontecendo e que encontre sua forma de regular-se. Mas eu não preciso lutar contra uma parte de mim, porque se está dentro de mim, teve a sua razão de ser. Eu não preciso lutar contra o vírus, eu preciso cuidar-me para munir-me das ferramentas disponíveis dentro e fora de mim para poder regular-me com isto que me está acontecendo. Mas lutar contra não é boa ideia. Lutar já envolve guerra, luta, e envolve algo em que tem bandos. Dentro de mim eu tenho que ter bandos. Percebem o que eu quero dizer? Portanto, mudar a perspectiva também ativa mecanismos de cura. E os que conhecem aqui a epigenética, ou que depois vão conhecer na formação, a epigenética é uma área que nos vem a demonstrar que as coisas não são fixas, que mesmo que eu tenha na minha herança genética genes de doenças, síndromes que minha família teve, eles podem estar desligados, porque temos 30% dos nossos genes, bons, não tão bons, desligados, adormecidos, estão lá, se podem observar, mas têm interruptores. E sabemos hoje que a epigenética me explica o que está ligado e o que está desligado. E me explica também que esses interruptores que andam pelo corpo todo, que ligam e ligam genes em momentos de muita experiência e intensidade, podem, por exemplo, ser interruptores que ligam inibidores tumorais e que me estão fazendo falta, porque há genes que estão ligados a, por exemplo, câncer ou doenças cardiovasculares. Por exemplo, minha família, por exemplo, todo mundo sofria, ou muita gente sofria de doenças cardíacas. Então, talvez eu heredei também esses genes que ativam demasiado a parte cardíaca. Mas se eu me cuido muito, e se eu cuido do estado e de minha relação com o estresse e de minha história, você consiga ligar genes que me fazem poder dar sustento
a essas patologias. Então, não chega nunca a ligar esses genes que me criam problemas com a parte cardíaca, ok? Então, o interessante de perceber sobre o mundo orgânico e o incluir também no meu processo de desenvolvimento é que ao deixar de ser algo que está contra mim, é algo que vem a falar comigo. Só esta premissa altera tudo. Outra pergunta para qualquer doença que me aconteça, seja ela cardíaca, respiratória, que deixo aqui, é que quando uma doença aparece e deixo de estar zangado com o meu corpo, com algo que me aconteceu, deixo de estar aí contra uma parte de mim, e me pergunto, olha, o que esta doença me está obrigando a fazer? Ou o que me está obrigando a olhar? E o que me está obrigando a deixar de fazer? E talvez tenha que negociar porque o que estava fazendo gostava e não posso fazer mais. Mas quando eu paro para me fazer essas perguntas, o que me obriga a fazer? Às vezes me obriga a parar. Às vezes me obriga a deixar de fazer algo que era tóxico para mim. Às vezes me obriga a olhar para mim e deixar de cuidar dos outros. Às vezes me obriga a deixar de maltratar os outros também, porque a gente também maltrata os outros e cometemos erros. E podemos muitas vezes passar de salvadores a verdugos, a vítimas. E nas mesmas situações ocupar os três papéis, porque isso acontece. Portanto, a inclusão do corpo orgânico é uma inclusão que eu acho, não é que bom vou incluí-lo, eu acho que até é necessária, porque está o corpo orgânico sempre com a pessoa em qualquer lugar. E se vamos a ser cuidadores e terapeutas, psicólogos, médicos, psicoterapeutas, vamos ter que olhar para isso também. E aí que há muitos anos eu me interesso sobre isso e tenho visto o que se ganha, e a necessidade que nós temos de ampliar cada vez mais o nosso olhar para esta forma mais integradora e mais inclusiva. Portanto, gostaria que pudessem levar este olhar para o corpo mais ampliado, de que ele me fala, e que mesmo a parte respiratória, muito ligada à tristeza, e essa parte de poder conectarmos com a vida ou com a morte, porque tem essas polaridades, e que o cardiovascular, por exemplo, falando da hipertensão e hipotensão, me fala, por exemplo, de quanto estou carregando, quanto me é difícil descarregar, quanto me ausento, posso ajudar a ficarmos curiosos com estes temas, porque o corpo tem muitos sistemas. Alguma questão que queiram colocar? Alguma pergunta? É complexo isto? Expliquei de uma forma possível para entender? É? Sim? Ok. Deixa eu ver aqui. Quando a gente inclui a parte orgânica e lhe damos atenção, sem dúvida, é a possibilidade de honrar este templo que nos habita. Porque por muito que a gente queira alterar o corpo, ele tem um limite, não é? Até podemos também maltratar bastante. Mas, de facto, o corpo nos vai acompanhar nesta vida finita que nós temos o tempo todo. E por isso acho que é bom que a gente o respeite mais, que o cuide mais. E a doença vem, como dizia Jung, para curar ao homem, vem para ter outro tipo de linguagem. Que bonito seria que a gente pudesse olhar para essa linguagem não como algo mau, sino para perceber o seu idioma, o abecedário, perceber como é que isso vem a comunicar comigo. A gente tem a fala, a gente tem os pensamentos, a gente tem a emoção e a gente tem a linguagem dos nossos sintomas e as nossas doenças, né? Como algo que comunica. Espero que isto ajude a abrir esta curiosidade. Vos agradeço muito estarem aqui disponíveis para ouvir, para, para cuidar. Ok. Uma colega partilha que tem esse padrão de pressão baixa, que faz sentido. Ok. Muito obrigada pelas vossas agradecimentos e que isto faz sentido. Ótimo. E neste momento estamos com as últimas vagas para este curso de psicossomática e epigenética, que vai ser intensivo, 2 meses e pouco, e depois vai ter o aprofundamento.
Espero que isto ajude para os curiosos e que, sobretudo, que é meu objetivo principal, que esta inspiração e estas possibilidades, que pelo menos ficarmos curiosos, nos ajude entre todos a pulsar melhor e a cuidar-nos melhor e termos mais respeito pelos lados todos. Aqui uma colega partilha. Os homens normalmente eram mais vítimas de problemas cardiovasculares. Podemos então dizer que os homens, por serem culturalmente levados a omitir os seus sentimentos, sofrem mais desses problemas cardíacos de coração? Sim. A cultura tem problemas típicos também. Por isso, em certas culturas se adoece mais umas coisas, em outras de outra. É, exatamente. Muito obrigada por essa partilha, tem todo o sentido. Por isso também as mulheres sofrem mais de circulação nas pernas, porque a gente cruza as pernas. Se fôssemos japonesas, colocaríamos de cócoras e estaríamos com a pelvis muito mais solta. Agora, se muitas mulheres se colocam de cócoras e se colocam no chão dobradas, fazem uma vez e já não conseguem se levantar, porque a gente tem essa forma de cruzar as pernas, de tensionar a pelvis. Há doenças que a gente as ganha a pulso, a forma como a gente se senta, né? Ok. Haverá, espero, mais turmas para o ano que vem. De momento não temos previsão, mas esta turma sim, ainda está aberta. Podem pedir informações aos contactos e informação que vocês receberam. Os que não receberam, hão de receber, que a secretaria funciona muito bem. E espero que isto fique nutritivo para todos os que estiveram presentes. E obrigada mais uma vez pelas mensagens que estão chegando. E obrigada por aqueles que já estão usando, que sei que tenho aqui muitos alunos que já fizeram a formação e que estão fazendo um trabalho notável e maravilhoso, e sobretudo com o objetivo, obviamente, sempre de ajudar e que a gente também abra esta nova perspectiva, mas também como inspiração para que a gente trabalhe também mais em equipe, com as outras, que seja uma coisa multidisciplinar. O mundo navega para que a gente perceba com tudo o que está acontecendo cada vez mais que somos uma comunidade e que precisamos corregular-nos com os outros e que a sabedoria de um ajuda a sabedoria dos outros e que por isso precisamos trabalhar no vínculo. Portanto, fica aqui isto para que a gente trabalhe muito em rede e agora que temos este mundo digital que vem para ajudar, mas para usá-lo bem, não demasiado, que a gente não tem já fronteiras e que temos colegas e sabedorias em outros continentes, que a gente possa continuar nisso.